essa semana o Senado aprovou um projeto de lei que vai ajudar a combater, gente, a pedofilia. Vai ser criado o quê? Um cadastro sobre pedófilos e predadores sexuais. O cadastro vai ter o nome completo e CPF de condenados em primeira instância por crimes como estupro, tráfico de pessoas também para exploração sexual, corrupção de menores e divulgação de cenas de estupro. As informações ficarão disponíveis por 10 anos após o cumprimento da pena. Agora o projeto segue para a sanção do presidente. E como vocês viram aí na reportagem, os criminosos, o que eles faziam? Eles induziam as crianças a enviar fotos pelas redes sociais. Então, para fazer esse alerta, né, sobre os cuidados, os riscos, que a gente acaba entregando o celular ali na mão do nosso filho no momento que a gente pensa que ele está em casa, que ele está protegido, mas não é por aí, viu? O celular é a nova rua. Já parou para pensar nisso? Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Aline Hessel, psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua presença. Obrigada. A advogada Camila Dias. Obrigada também, doutora, pela sua participação. E a Vilma, gente, a Vilma tem 2 filhas. As duas usam bastante, Vilma, as redes sociais. Boa tarde, amiga. Uso sim, bastante. Boa tarde a todos. Elas duas usam bastante, né? Mas a mais nova hoje, porque elas têm senha, né? Uma dificuldade para ainda dar a gente a senha. E a mais nova, eu já sou um pouco mais com ela, porque eu tive problema com a primeira, né? O que aconteceu então com a primeira? Porque, na realidade, a minha filha mais velha, quando ela tinha 8 anos, aí minha irmã veio morar comigo e tinha um sobrinho meu que ele pegou ela e os dois saíram. Ele tinha 11 e ela tinha 8. E eles foram num lugar lá, lá em Vila Velha, que a gente mora, e eu sei que ele recebeu um dinheirinho. Ele recebeu um dinheiro e chegaram lá em casa com esse dinheiro. Aí eu perguntei, uai, aonde vocês arrumaram esse dinheiro? Ah, não, foi o moço ali que deu nós. Eu falei, uai, como? E só que, aí quando falou quem foi a pessoa e aonde, e eu trabalhava em uma padaria nessa época, e aí eu já não gostava da pessoa, que eu já achava que a pessoa... Eu imaginava, né, que ele tinha cara de pedófilo, e aí eu me preocupei. Aí nossa, a gente fez eu e minha irmã, a gente foi lá, a gente quis saber por que ele deu dinheiro, qual era a intenção dele. Aí depois a gente conversou um pouco, mas mesmo assim, foi um desespero na época, né? Então, aconteceu também fora das redes sociais, né? Essa tentativa aí. E nas redes sociais também já aconteceu algum episódio? Já nas redes sociais, né? Que logo quando surgiu, né, o WhatsApp, essas coisas assim, a minha filha mais velha, é porque ela nunca dava senha pra gente, então eu tinha muita dificuldade. Minha filha mais velha me deu muito trabalho nesse sentido. Mas eu sei que ela fazia coisas, né? Conversava com qualquer pessoa. E por mais que eu sentava, eu sempre fui mãe de sentar, de conversar, de falar, é perigoso, a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Então, assim, ela realmente eu tive um pouco de dificuldade, né? De colocar no lugar, de dizer, eu sempre dizia, tanto para uma quanto para a outra. As duas têm a diferença. Então, ela teve que conversou com pessoas estranhas nas redes sociais. Muito. Na época era Orkut, né? O MSN, né? Então, conversava muito. E aí eu tive trabalho. Mas mais é com a mais velha que me deu assim. Aline, achei interessante a fala no início aqui da Vilma, ela falando que a pessoa tinha cara de pedófilo, né? Mas, na verdade, o que a gente sempre diz é que eles não têm cara, né? É porque talvez essa mãe aqui muito atenta já tivesse identificado alguns sinais que levantassem essa possível suspeita. Mas, geralmente, o pedófilo, a gente vê que ele não tem cara, né? Que ele se aproxima, inclusive, como uma pessoa maravilhosa, né? Exatamente. Acho que talvez ela tenha usado a expressão de cara, mas eu acho que são elementos que ela já observava, que despertava nela uma desconfiança, né? E que a gente acaba usando essa expressão, não tinha cara, mas não é necessariamente cara, né? Algumas características que já deixaram desconfiada com o pé atrás. Mas, de fato, hoje a gente não pode considerar perfis de pedófilos, perfis de estupradores. Não, no entanto, que a gente vê casos principalmente dentro da própria família. Tios, namorados, avós, né? Homens dentro da própria família, que as famílias, na maioria das vezes, sequer suspeitam que estão atuando desta forma. Ainda assim, considerando as redes sociais e a internet,
aí que menos ainda a gente pode definir um perfil, porque essas pessoas se passam por crianças, se passam por pessoas que vão despertar ali uma certa confiança ou curiosidade dessa criança, né? Então, a gente não pode fechar os nossos olhos a nenhuma possibilidade, principalmente na internet, que hoje ainda é terra de ninguém. Camila, há uma grande dúvida, porque, igual que a mãe percebeu, viu que a filha estava falando com uma pessoa estranha. O que a gente faz nesse momento? Tá, é uma pessoa estranha. Eu, como pai e mãe, eu vou me intrometer nessa conversa, vou interromper o assunto, ou vou dando corda, a gente grava, registra isso, o que a gente faz? Nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, a gente pode ultrapassar o limite até mesmo daquilo que eles consideram que seja respeito, né? Que nem ela pontuou que a filha dela não fornecia senha, só que a autoridade ali, parental, é dela e do genitor, caso ele esteja presente. Então, é um risco muito maior para um pai, fica o alerta, né? Em não ter esse acesso de um aparelho que a gente tem contato com o mundo inteiro, né? Como você bem disse, eles se transvestem da forma que tiver que ser, né? Eu já tive um caso, Roberta, que a mãe ficou conversando, igual você falou, a gente grava, o que a gente faz? Porque ela estava desconfiando que poderia ser um adulto, num joguinho, não era nem numa rede social, através de jogos online, joguinho de montar bloquinhos, super famosos entre as crianças. E aí ela descobriu que era um adulto. Não necessariamente pegou um ato de pedofilia, uma tentativa de aliciamento, mas ele já estava, né, abarcando tentando estreitar essa relação. Então, o que a gente faz? Enquanto pais, tem rastreadores de celulares, né, espiões, que ficam ali no nosso registro, a gente consegue acompanhar isso tudo, qualquer movimentação no outro celular, aparelho, porque hoje é uma realidade da nossa geração eles terem aparelho. Então, é muito fácil eu dizer como advogada ou dizer como mãe, não vai utilizar, não tem como, assim, não tem como, a gente já avançou essa casa. Então, hoje, gravar, interagir, mais do que só abordar a criança, também está ali vendo o caminho onde ela está andando por ali, quem são essas pessoas, e está se prevenindo, né? Porque... Mas se eu suspeitei, eu posso filmar essa interação? Pode. Pode filmar, pode. Não é invasão você entrar no celular do seu filho. E aí eu vou até a delegacia e apresento isso então, serve como prova? Serve como prova. É um conjunto, né, Roberta, de provas. A gente, só conversou com meu filho, igual eu falei no caso da minha cliente, ela estava achando que era um adulto. A delegacia, infelizmente, né, de crimes virtuais ou da criança ou adolescente, não vai parar por causa de um achar, né? Porque senão seria assim, a gente lotaria aí. Mas assim, se os pais continuarem, insistirem, notar realmente um comportamento ali que gere essa angústia ou pode estar levando que vai ser averiguado. Porque a gente pode estar desmantelando uma quadrilha, pode estar desmantelando porque é uma rede, existe um mundo paralelo à pedofilia que a gente não tem noção, né? Então, assim, são canais e são materiais do mundo inteiro percorrendo. Pois é, esse caso aí que a gente mostrou na reportagem, né, uma quadrilha, uma rede, e que tinha uma pessoa aqui em Guarapari envolvida nessa rede de pedofilia. Agora, eu achei interessante, inclusive eu convido você de casa a acessar esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, aponta a câmera do seu celular, vai aparecer um link, você clica e você vai falar diretamente com a gente agora aqui no nosso WhatsApp. Eu já vou ler alguns comentários, só que é a dificuldade que os pais têm, vamos falar a verdade. Camila falou, a gente está falando de uma geração que já nasceu na tecnologia, né? Então, isso daqui já faz parte da realidade deles. Mas a mãe trouxe aqui a dificuldade de conseguir esse acesso. Filho, eu preciso da sua senha, a mãe tem que ter. O que sua filha falava? Como que ela conseguia te driblar nessa situação? Beta, driblar mesmo ela nunca conseguia, porque eu conhecia muito bem. Então, assim, para mim, assim, foi muito difícil, realmente, para poder segurar. Eu falei, eu quero a senha, porque senão você vai apanhar, já que você não quer dar. Se você não quer dar porque tem alguma coisa. A gente não sabe, minha filha, quem está do outro lado, não sabe o que está programando. Às vezes quer fazer alguma maldade, não só com você, mas com a família toda. A gente não sabe, a gente nunca sabe quem está do outro lado. E você falando aí, Beta, sobre, né, que a irmã que falou aqui sobre a família também, né, pedófilos na família. Quando eu tinha também 8 anos, alguém da minha família também, né, fez maldade comigo também.
Então, quando você me falou no WhatsApp, nossa, aquele negócio acendeu. Ficou que a gente, ou, na verdade, não esqueceu, né? Abafou. Então, assim, minha mãe era uma mulher extremamente violenta, assim. É uma pessoa, assim, maravilhosa, mas ela era muito violenta. Então, tudo que a gente dissesse, ela não acreditava na gente. Então, infelizmente, a gente não podia dizer que alguém da família estava fazendo essas maldades com a gente, né? Porque o meu medo era de apanhar dela por causa disso. Então, assim, eu também sofri isso na minha... Eu tinha 8 anos de idade. Aí e eu você lembrei, tenta estreitar, então, essa relação com sua filha. Exatamente. Né? Justamente para protegê-la, Porque né? família, né? Tem vários tipos de pessoas, né? Então, você vê, na minha família, a própria família fazendo isso, imagina os de fora. Então, assim, a minha preocupação é essa. Aí, já a minha filha mais nova, eu conversei muito. Então, eu falei com ela, você está vendo o exemplo da sua irmã, então você ajuda a sua mãe, porque é perigoso. Então, a minha filha mais nova, ela é um pouco medrosa. Então, um dia ela recebeu, né, um homem, não sei, ela mandou alguma solicitação para ela e falou alguma coisa. Aí ela, mãe, corre aqui, me ajuda para bloquear, porque eu não conheço, e me pediu solicitação. Aí eu vi que era uma foto de uma pessoa mais velha, o que é com a menina novinha, né? Aí eu expliquei para ela novamente. Então, assim, ela já tem um pouco mais de medo, né? A mais nova já tem um pouco mais medrosa. Vou ler aqui alguns comentários e eu já quero deixar uma pergunta para a Aline, né? Como é que os pais conseguem ter essa intimidade com os filhos para que eles entendam a necessidade de ter a senha, de ter acesso ao celular, de trazer qualquer estranho que tente adicionar, trazer essa informação para os pais. Só vou ler aqui algumas participações que os nossos telespectadores também interagem com a gente, né? Eles dizem aqui... por isso é importante, a Márcia Salles diz, é importante as pessoas andarem atentas dentro do ônibus, né? O que mais vemos são meninas distraídas com fones no ouvido. Ela está falando da mulher de fundão aqui no caso, né? Daqui a pouco a gente volta qualquer coisa a falar sobre esse assunto. Tem uma outra participação aqui que diz, Roberta, eu tenho um casal de filhos, eles só tiveram acesso ao celular a partir dos 14 anos. E eles nunca tiveram um problema com acesso. O Eldson fala, olha, desculpa, mas a minha opinião é que crianças com menos de 13 anos não deveriam ter redes sociais sem os pais estarem ali acompanhando, né? Inclusive, essa semana teve uma definição aí também proibindo o celular, por exemplo, na escola, né? Gilberto Marcelino fala, boa tarde, o pedófilo, ele age com um sapatinho de algodão, vem de manso, bom moço, temos que ficar atentos. Também tem um comentário aqui, boa tarde, hoje em dia não dá para confiar em ninguém, eu tenho 3 filhos já adolescentes, nunca deixei eles nem dormirem na casa de amigos, sempre conversei abertamente sobre os riscos que eles correm na internet e também fora dela. Também tem outro comentário que chegou aqui para a gente. Roberta, isso é muito mais sério, né? Tem adolescentes que às vezes têm 2 perfis, um para família e outro para amigos. Aí fora aqui acaba bloqueando os pais, está difícil. Essa mãe trouxe esse ponto que eu tinha deixado para a Aline. Diz aí, como que a gente resolve essa situação? Roberta, mais uma vez, gosto de falar essa frase. Para situações complicadas, não teremos resoluções simples. Então, é uma situação muito complicada. Eu pontuaria aí, pelo menos, 2 estratégias que eu acredito ser importante. O celular, as redes sociais, é algo que ainda é recente na nossa sociedade e a gente tem visto agora o resultado dela, principalmente com as crianças e jovens. Então, está acontecendo um movimento mundial para a retirada, sim, do celular dessas crianças. Então, hoje, e aí eu peço e oriento a todas as pessoas, porque uma coisa é, todos os coleguinhas da sala ganhou e aí só o seu filho não tem o celular. É um baita desafio, é muito difícil. Agora, se todos nós pais nos juntarmos e fizermos um acordo, já que, por enquanto, ainda não temos uma lei ou algo que exija isso, que antes dos 14 anos a gente não dê celular para as crianças. Criança de 8, 9, 10 anos não tem maturidade, não tem diálogo, não tem proximidade entre pai e mãe, que vai fazer com que essa criança tenha maturidade para lidar com o mundo da internet. Então, até os 14 anos, é o que hoje em dia a gente orienta para celular e redes sociais a partir dos 16 anos. E para jogar, Aline?
Então, aí o que acontece? Hoje em dia, até mesmo as próprias ferramentas, as próprias empresas de celular, empresas de jogos, têm trazido alternativas para isso. Celulares hoje, somente com a opção de ligar e SMS, né? Sem mais a opção de redes sociais. É uma estratégia, né? Os jogos é algo que está ali acessível às crianças e nós, pais, temos que ter acesso, né? Nós somos a autoridade, tanto em dar o celular, como em tirar esse celular. Então, existe a função aí de autoridade, e aí o segundo passo que eu coloco é uma construção de confiança com essas crianças. Hoje em dia, né, a gente já viu também os resultados de uma paternidade, de uma maternidade autoritária, onde não faça isso, a criança vai lá e faz escondido. Então, a gente precisa construir, desde a primeira infância, uma relação de confiança com essas crianças. Então, olha, meu filho, se algum dia acontecer qualquer coisa de errado, se você fizer qualquer coisa de errado, você me procure que eu vou te ajudar a resolver. O que não significa que não vai ter punição, que não vai ter consequência para a atitude errada que aquela criança ou aquele jovem tiver. Mas para que aquele jovem e aquela criança tenham os pais como uma referência de ser a primeira pessoa a ser procurada numa situação de urgência, de perigo ou que seja de dúvida com aquela situação da qual ela esteja inserida. Então, construa relações de confiança com esses jovens e com essas crianças, onde não significa permissividade, mas onde esse jovem e essa criança possam sentir a vontade de vir falar com vocês. Então, ameaça, comportamentos autoritários e muito ofensivos com essas crianças não vai contribuir. Perfeito. Tem aqui um comentário de uma mãe que diz: boa tarde, Roberto, meu irmão caçula, na verdade uma irmã, né? Não sai das redes sociais e ele é muito inocente. Para ele, todo mundo é bonzinho, mas minha mãe, meus irmãos, nós sempre alertamos a ele, né, sobre esse risco que há nas redes sociais. Mas não adianta. Tá vendo? É a questão da maturidade que a Aline disse, que as crianças não têm. Né? Também tem um outro comentário aqui muito interessante de uma pessoa que disse: eu já tive que me passar por amiga da minha filha e me dizer interessada em uma pessoa de 38 anos que estava conversando com a minha filha de 12. Eu fui até o fim para descobrir, né, que ele não teve contato com ela. Eu tive que ganhar a confiança dele primeiro, sem ter contato com ele. Olha, foi uma história bem assustadora. E para a gente finalizar, tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Acredito até na possibilidade, dependendo da profundidade da conversa, marcar um encontro com o sujeito e ir no lugar da criança. Seria ilegal isso? A gente até noticiou um caso que aconteceu na Serra há algum tempo atrás, alguns meses, na verdade já tem mais de um ano. O pai marcou o encontro e, na verdade, quem foi o pai, né? Chegou lá e encontrou com esse pedófilo. Isso é ilegal? Não, não é legal. Não é legal. Não é ilegal. Não é ilegal. Isso aí, não é Mas ilegal. é importante a gente combinar com a polícia esse encontro? Isso, sim, porque se chegou até esse ponto, né, de conversar com um pedófilo, né? Porque aí, para chegar ao ponto dessa pessoa querer estar presente no encontro com uma criança, ele tem com certeza aí um traço, né, a ser investigado. Então, já alertar a polícia para estar abordando, porque aí esse pai que foi dar a reportagem, ele tinha todas as provas, tinha conversa, tinha interação e armou, né, essa situação. É perigoso, obviamente, a gente não sabe quem está do outro lado. Não era o que a gente esperava que acontecesse, né? Mas, assim, foi uma questão como essa que pode ter aí salvado não só essa criança, como outras de um criminoso como esse.